hoje, Senhor. Porque talvez, meu Pai, nós não sabemos se amanhã teremos mais oportunidades, Senhor. Mas hoje, Senhor, já estamos na Tua casa. Já estamos na Tua presença. Meu Deus, usa o Teu Filho, Senhor. Abre, Senhor Deus e Pai, o céu sobre este lugar. Usa, meu Pai, o Teu Filho, em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém? Receba o homem de Deus com a salva de palmas ao Senhor. Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Que festa linda, né, igreja? Todas as festas na casa do Senhor é linda, né? Mas tem umas que supera a outra, né? E hoje não foi diferente. Quero desde já agradecer ao Senhor por esta oportunidade. Agradecer nosso irmão Deusinho, amém? Que fez o convite e me mandou o tema deste culto nessa noite. Culto de varões. A igreja cheia. Se nós fosse sair daqui para casa, podia falar assim: eu recebi do Senhor nessa noite. Mas nós podemos sair daqui para casa, mas nós podemos também olhar para dentro de nós e dizer assim: eu me entreguei para o Senhor nessa noite. Eu me enchi do Senhor Jesus nessa noite. Mas se eu sair daqui para casa, eu posso dizer: eu me entreguei para o Senhor Jesus nessa noite. Espírito Santo de Deus, glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Receber é bom, mas entregar é melhor ainda, porque quando nós se entregamos na presença de Deus, Deus ele nos enche. E nessa noite, igreja, eu quero te pedir: se entrega na presença do Senhor Jesus nessa noite. Já louvamos, já exaltamos ao Senhor Jesus nessa noite, mas a Bíblia diz que a palavra ela supera todo louvor, toda adoração, até mesmo a língua dos anjos. Porque a Bíblia diz que é pela palavra que nós somos libertos, é pela palavra que nós encontramos o caminho, é pela palavra que nós encontramos a verdade e a justiça do Senhor. É somente pela palavra. E que a palavra do Senhor Jesus nessa noite venha encontrar espaço em nosso coração. Que a palavra do Senhor Jesus nessa noite ela venha encontrar espaço ao nosso coração nessa noite. Porque eu quero receber de Deus aqui também. Porque eu quero sair daqui não vazio, mas eu quero sair daqui cheio da presença. Porque quem transforma é a palavra, quem liberta é a palavra, quem preenche o vazio na nossa alma é a palavra. A palavra é ela que entra sobre a nossa mente e coração, e ela faz diferença. É ela que molda, é ela que cura, é ela que liberta. É ela que liberta. Abra sua Bíblia nessa noite, lá no tema onde o nosso irmão Deusinho me mandou, que é lá no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 19. É isso mesmo, irmão Deusinho? No Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 19. Eu vi os varões louvando aqui, aquele louvor dos 10 leprosos,
Eu ainda fiquei em dúvida. Falei, será que eu ouvi certo mesmo o que ele disse? Porque só um voltou para agradecer, né? Eu não sei o que Deus fez na sua vida nessa noite, mas eu tenho a certeza que você hoje vai ser grato ao Senhor. Eu tenho a certeza nessa noite que o seu coração nessa noite veio por causa da gratidão que você tem a Deus, por tudo que Deus fez na sua vida e que o Senhor ainda há de fazer neste lugar. Ah, pastor, eu agradeço ao Senhor só quando Ele me entrega, não. Antes mesmo dele se entregar é motivo de agradecer a Ele. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 19. Mas, porém, eu vou começar a ler a partir do versículo 17. O tema que foi estipulado está no versículo 19. Amém? Que diz assim. O título dessa mensagem vai dizer, ou vai falar da cura de um paralítico. Lemos junto nessa noite. E aconteceu que num daqueles dias estava ensinando e estava ali assentado fariseus e doutores da lei, que tinham vindo de todas as aldeias da Judeia, da Galileia e da Judeia e de Jerusalém. E a virtude do Senhor estava com ele para curar. E eis que um homem, que alguns, como diz a palavra, outras traduções vai dizer que 4 homens. Eis que uns homens transportaram numa cama, ou que seja numa maca, um homem que estava paralítico e procurava fazê-lo entrar por diante dele. E não achando por onde o puser, levar por causa da multidão, subiram ao telhado e por entre as telhas o baixaram com a cama até ao meio diante de Jesus. E vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados estão perdoados. Isso foi Jesus dizendo. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmia? Quem pode curar ou perdoar pecados senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhe: que razoais em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que sabeis que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados. Disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantando-se logo diante deles, e tomando a cama em que estava deitado, foi para a sua casa. Fazendo o quê? Fazendo o quê, igreja? Pois senta glorificando ao Senhor Jesus nessa noite. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus nessa noite, igreja. Todas as vezes que eu vou ministrar, eu tenho o costume de falar: vai ser rápido. E não é. Não é, presbítero Cleide? Vai ser rápido. Eu só digo uma coisa: vai ser rápido o dia que Jesus voltar. Que ele disse que vai ser como um relâmpago que se põe no Oriente e se apaga no Ocidente. Isso vai ser rápido. Mas a palavra do Senhor Jesus, não.
Você pode até aceitar ela aí rapidinho. Mas eu digo uma coisa para você. A Bíblia diz que enquanto Jesus não voltar, nós temos que estar ministrando a palavra do Senhor Jesus. Não há tempo, é fora de tempo, e há tempo e fora de tempo. O tempo todo nós temos que ministrar a palavra do Senhor Jesus. Por isso não se preocupa, porque amanhã é domingo. Amém, igreja? Diga para o seu irmão aí que está do seu lado, disse assim: não se preocupa, porque a palavra é de Deus. E amanhã é domingo. Amém? Enquanto não virar meia-noite ali, eu não paro. Eu ouvi aqui que tem uma vigília. Né, irmão Jeremias? Irmão Jeremias vai sair daqui e vai direto para a vigília. O pastor Leandro também. E a Bíblia diz que aonde está o pastor, está as suas ovelhas. E se eu perguntar quem vai para a vigília mais ele? Amém, igreja? Glória a Deus. Só para vocês sorrir um pouquinho, porque a palavra ela é dura mesmo. Se nós procurar na Bíblia uma palavra doce como mel, ela pode ser até no começozinho pesada, no final tem gosto de mel. Mas a Bíblia diz que quando Jesus voltar, ele não vai descer com fardo de mel. Ele vai descer com o livro das obras e também com o livro do julgamento final, que é do juiz. Então tem que ser dura. Mas tem uns pregadores que dizem assim: não aperta muito o parafuso que não pode espanar. Se espanar, nós leva na retífica de novo, ele faz outra rosca para o parafuso entrar novamente. Jesus, ele cita lá em Jeremias capítulo 18, se não me engano, sobre o vaso nas mãos do olheiro. O vaso não aguentou o aperto, não aguentou a palavra, se quebrou na hora de moldar. Mas Deus disse: olha, Jeremias, pega o vaso de novo e refaz ele novamente, para que ele possa se encher do azeite de Deus. Quem está entendendo nessa noite? Glorifica o nome do Senhor Jesus. Ei, pode ser dura, pode ser doída, mas eu quero te dizer nessa noite: para morar no céu, só aguenta aquele que recebe a palavra e glorifica a Deus. Que seja pesada, forte, doída, ou que seja leve, mas que receba. Para morar no céu, nós temos que estar alistados. Tem que servir um exército. E para servir o exército, nós temos que estar com a espada na mão e com o escudo. Nós temos que estar preparados. Nós vemos nessa noite aqui um conjunto de varões chamado Valente de Jesus. Nós vemos também um conjunto de varões chamado Coluna de Fogo. Nós vemos uma igreja toda adorar o nome do Senhor Jesus, glorificando e exaltando o nome do Senhor Jesus. E nos últimos dias, igreja, a Bíblia diz que Jesus vai voltar com seus anjos para buscar a sua igreja, e ele vai separar um para a direita, outro para a esquerda. E a Bíblia diz que aqueles que não estiver ligado na videira será lançado fora. Jesus vai olhar e dizer assim: ei, eu não vos conheço, mas vocês que fizeram a vontade de Deus, bendito do meu Pai, vinde a mim. Vinde a mim. É momento de adorar, porque a Bíblia diz que nós não sabemos nem o dia nem a hora que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Eu vou entrar no tema agora rapidinho.
A Bíblia diz que Jesus, ele estava entrando em Cafarnaum, ou ele já tinha entrado em Cafarnaum. A Bíblia diz que era a cidade que Jesus mais visitou perante os seus 3 anos que ele estava ali ministrando e pregando a sua palavra. E a Bíblia diz que ele estava numa casa que era a casa de Pedro. A Bíblia diz que aquele lugar ele fez como um ponto de pregação, ministração, um ponto de adoração, aonde multidões se aglomeravam para estar com Jesus naquele lugar. E a Bíblia diz que o poder de Deus estava sobre ele para curar, libertar e sarar as pessoas. Vocês não entenderam nessa noite? A Bíblia diz que Jesus estava naquela casa de Pedro. A Bíblia diz que Jesus estava ali ministrando, e grandes multidões aglomeravam sobre a porta, eu creio que sobre a janela, e ninguém poderia entrar. Mas a Bíblia diz que o poder de Deus estava com ele para curar, libertar e sarar. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Eu não sei qual foi o seu propósito para chegar até aqui nessa noite. Se foi para receber uma cura, eu quero te dizer que Jesus, ele está neste lugar, que a presença do Senhor, ele habita neste lugar. Eu quero te dizer nessa noite que o poder de Deus sobre este lugar está para curar, sarar, transformar e também libertar aqueles que precisam de Jesus nessa noite. E eu preciso de Jesus. Nós precisamos de Jesus. A igreja precisa de Jesus. Os pastores precisam de Jesus. O mundo hoje precisa de Jesus. Nós precisamos de Jesus. Se eu não precisasse de Jesus, eu não tinha vindo neste lugar nessa noite. Jesus está na minha casa, mas é diferente de eu estar na minha casa ou eu estar na casa de Deus. Era diferente a multidões que estavam na rua precisando de um milagre, e diferente da multidões que estavam lá na casa de Pedro para receber o seu milagre. Era diferente. Porque em casa eu oro, em casa eu jejuo, em casa eu clamo, mas não tem a batalha que nós vamos ver nessa noite para receber um milagre. Quer receber milagre, lute. Quer receber milagre, persevere. Quer receber milagre, persista. Quer receber milagre, ore, jejum, busca, sobe um monte, adora o nome do Senhor Jesus. Só assim nós recebemos um milagre. Mas eu quero ficar em casa. Eu quero ficar de frente à minha televisão, sentado no meu sofá. Mas eu vou deixar os irmãos ir adorar e eu vou receber daqui. Busque não. A Bíblia diz que Jesus, chegando em Cafarnaum, no dia que a sogra de Pedro estava acamada, a Bíblia diz que Jesus, ele chega e ela estava ardendo em febre, delirando em febre. A Bíblia diz que Jesus, ele toca sobre aquela mulher. E a Bíblia diz que a sogra de Pedro se levantou, recebeu o milagre e foi preparar o alimento para Jesus. Eu quero perguntar a você nessa noite: você veio para receber? Quem veio para receber nessa noite? Quem veio para receber nessa noite? Eu sou o pastor Jesus, eu não posso te dar nada, mas aquele que também chama Jesus, o Nazareno, o Filho de Deus, aquele que foi gerado do ventre de uma virgem e que nesta noite está com o poder para curar, para libertar e para sarar as nossas vidas nessa noite. Ah, pastor Jesus, já faz tempo que eu estou enfermo. Tem buscado, tem adorado, tem se entregado, tem se lançado na presença daquele que pode tudo nessa noite. Ou eu tenho me contentado com a enfermidade que está sobre a minha vida. Eu já tenho me contentado, hoje eu sofro, amanhã eu sofro de novo.
A Bíblia diz que haveria uma mulher no Novo Testamento dizendo assim, que uma mulher que ela sofria há 18 anos, tinha uma enfermidade, ela andava corcunda, e a Bíblia diz que quando Jesus estava ministrando, ela entra no templo para adorar, e Jesus olha para ela e chama ela e repreende aquela enfermidade. Satanás estava escanchado nas costas dela há 18 anos. Ela não poderia andar normal como nós andamos. Mas o dia que ela teve um encontro com Jesus, a Bíblia diz que ela foi liberta e nunca mais Satanás habitou na vida dela. A Bíblia disse, e aí Jesus chama ela por acaso, essa filha de Abraão também não pode ser curada, só porque hoje é sábado não pode ser libertada. Hoje nós já estamos realizando um culto, hoje é sábado. Eu quero te dizer nessa noite que o nosso Jesus, ele é de domingo a domingo, não tem dia, não tem hora, toda hora é hora de receber, porque toda hora é hora de Jesus entregar o nosso milagre. Então se eu quero receber hoje, eu vou receber de Jesus. Hoje eu saio com o meu milagre. A Bíblia diz que quando Jesus estava na casa, algumas traduções vai dizer, Jesus estava em casa. E quando ele estava, a casa mais visitada em Cafarnaum, e muitas pessoas estavam na porta da casa, querendo ouvir Jesus ministrar. Mas só que ali também tinha alguém que não aceitava que algo tão grandioso e maravilhoso pudesse acontecer naquele lugar. Na nossa vida não é diferente. Às vezes Jesus quer fazer milagre, mas às vezes no meio de nós tem fariseus e escribas, ou que se diz doutores da lei. A Bíblia diz que quando Jesus estava ali, que não tinha multidões ouvindo Jesus ministrar, e Jesus estava pregando a palavra, e a Bíblia diz que ali estavam os fariseus, e estavam também os escribas naquele lugar. A Bíblia diz que grandes multidões esperando pelo milagre, mas a Bíblia diz que ali ao derredor, ou naquela cidade ali em Cafarnaum, tinha alguém que estava também enfermo, há muito tempo que ele não andava com as suas próprias pernas. Não andava com as suas próprias pernas. Ele era carregado por 4 homens. Por 4 homens. Que poderia ser seus amigos, poderia ser seus parentes, poderia ser alguém tão chegado, tão próximo de ti. A minha Bíblia diz que alguns homens estavam carregando aquele homem que era paralítico. Mas às vezes não precisa nós ter as nossas pernas paralíticas para que não precisamos andar ou precisamos andar. Mas às vezes uma paralisia dentro da nossa alma tem nos apegado e nos deixado até mesmo paralítico, para que nós não podemos fazer nem a obra e nem a vontade de Deus. Nós se colocamos nesta posição e dizendo, eu não posso, você não pode, e eu não posso, hoje eu não vou, hoje eu não quero. Eu quero te dizer, ei, você tem perna, você tem braço, nós tem boca, nós temos ouvido, nós temos olhos, nós podemos fazer aquilo que o paralítico não poderia fazer. E às vezes essa paralisia tem tomado conta da nossa alma, do nosso coração. E eu tenho me prostrado
E eu tenho olhado de um lado para o outro e não visto nada. Mas eu quero te dizer nessa noite que o poder de Deus opera neste lugar, através da sua palavra. O poder de Deus opera neste lugar através da sua palavra. O poder de Deus opera na nossa família através da sua palavra. O poder de Deus opera na sua parentela através da sua palavra. O poder de Deus opera em nosso trabalho através da sua palavra. Mas a paralisia não tem deixado que o poder de Deus venha operar em nossa casa. A Bíblia diz que quando aqueles homens carregados, aquele homem paralítico sendo carregado para aqueles 4 homens, ele chega, não tinha como entrar. E pastor Jeremias e nós olhamos para esta igreja, a casa de Deus, né? Dá para entrar paralítico aqui. Igreja, se nós olhar para trás e ver, dá para entrar paralítico nessa casa? E há multidões. Aonde está a multidões? Que o mesmo poder de Jesus que operava lá na casa de Pedro, em Cafarnaum, ela não morreu. Ela está aqui, o mesmo poder de Jesus para operar neste lugar, nessa noite, na sua vida. O mesmo poder para operar neste lugar, porque aqui também é a casa de Deus. Lá Jesus estava fazendo a casa de Pedro como ponto de pregação, como ponto de milagre, de cura e de restauração. E aqui a casa de Deus também não é diferente. Aqui também é a casa aonde Jesus opera milagre, aonde Jesus restaura vida, aonde Jesus cura enfermidade, aonde Jesus também pode fazer coxo, aleijado andar neste lugar. Mas precisa que nós fazemos quando Jesus disse: ei, tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Tenha fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia diz que aqueles 4 homens não tinha outra solução. Não podia abrir uma terceira porta, uma quarta porta. Não poderia abrir. A Bíblia diz que aqueles 4 homens só acharam uma solução. 4 amigos. Vamos dizer que 4 amigos. Com aquele homem já é um trabalho carregar no meio da rua, né, pastor Rogério? Eu não sei se aquele homem era da minha grossura, que eu já estou um pouquinho já passando dos 100. Ou da grossura do pastor Jeremias. Pastor Rogério não posso falar. Mas a dificuldade de trazer esse homem aleijado, esse paralítico, até a casa de Pedro, para que ele pudesse receber o seu milagre, porque ele já sabia que Jesus tinha chegado, Jesus estava na casa, e a Bíblia diz que eles acharam somente uma direção. Deus toca, eu creio que Deus toca, ele falou: vamos abrir agora lá em cima do telhado, uma flecha lá, um espaço, vamos abrir um buraco lá, e nós descemos a macra, descemos ele, o nosso amigo, ante a presença de Jesus. Quem está entendendo essa noite? Tem situação, igreja, que não tem como a gente ir, mas tem situação que tem como nós trazer Jesus. Tem situação que nós não tem como ir um aleijado. Lá na nossa igreja tem o irmão Severo. O irmão Severo,
Quando chegou na nossa igreja para ouvir a palavra de Deus, o homem ficava furioso. Hoje, se a filha dele está em casa e o culto começou, ele fala para a filha dele, dizendo assim: ó, fulano de tal, o pastor já chegou, já abriu a igreja, já começou o culto. Embora. Isso é testemunho dela falando que já deu testemunho dentro da igreja. Ele é aleijado dos ombros e dos pés, ele não pode caminhar, mas ele ouviu a palavra de Deus, ele ouve a palavra de Deus dentro da igreja, ele vê o barulho santo dentro da igreja, e ele diz: olha, o culto já começou, vamos para a igreja. Mas tem situação que não tem como, tem que levar, tem situação que tem que buscar Jesus. Nessa noite, não sei o que Deus quer contigo nessa noite. Se tem alguém nessa noite, ei, que tem alguém enfermo nessa noite, Deus está dizendo: ei, se não pode vir, leva Jesus para esta pessoa. Leva Jesus ante esta alma, leva Jesus até este coxo, leva Jesus até este aleijado, porque Jesus vai fazer um milagre. Jesus vai fazer um milagre. A Bíblia diz que eles abriu. Olha o telhado. Não é esse telhado nosso não, que dá para arrancar uma telha que é 2,44 m. Rapidinho já arrancava e descia, né? Naquele tempo lá não era assim. Naquele tempo o telhado era feito de barro, como se fizesse um tijolo. Quem conhece tijolo de barro, que é trançado com palha, para que ele não venha rachar, mas também não venha se separar. Fiz isso muito. A gente morava numa casa de taipo, no meio de uma fazenda. E aí, quando meu pai recebeu a parte da herança, ele falou: meu filho, vamos fazer tijolos, 7.000 tijolos. A gente era os menores da casa, ia correr atrás de palha, e os mais velhos amassaram o barro para preparar os tijolos. Pastor, mas que telhado é esse? Era o telhado das casas antigamente. Eles que tinham que quebrar como se fosse um tijolo este telhado, e aí descer a maca e na presença de Jesus, ou perante Jesus, como nós acabamos de ler nessa noite. A Bíblia diz que a dificuldade é de trazer o homem chegar achando que já poderia entrar na casa para receber o seu milagre, mas quando eles chegaram, eles depararam com a dificuldade de entrar na casa. Mas eles tiveram a ideia. 4 amigos disseram: olha, vamos levar ele no telhado, e lá nós abrimos um buraco e descemos ele na presença de Jesus. Quem está entendendo nessa noite? Quem está entendendo nessa noite? Igreja não é subir, igreja não é subir, mas sim é descer, é se prostrar na presença de Jesus. Quer receber, se prostra. Quer receber, desça do pedestal e diga: Senhor, eu sou o menor da casa. Jesus, eu me prostro. A Bíblia diz que nenhum que chegou na presença de Jesus falou com Jesus de pé para receber o seu milagre. Todos teve que se prostrar perante a Jesus. Mas eu quero receber o meu milagre de pé. É me colocando como assim, eu e Jesus de pé. Eu e Jesus. Se curva perante ao Deus, se curva perante a presença de Deus. Tem uma passagem bíblica que, quando Jesus estava ministrando, uma mãe chega com seus 2 filhos e disse: mestre, quando o senhor subir para o Pai, que estiver lá do lado dele,
Prepara uma cadeira, uma do seu lado e outra do outro lado. Um do seu lado direito e um do lado esquerdo, para você guardar esses dois lugares para os meus dois filhos. Um sentar ao seu direito e um sentar à sua esquerda. Jesus, lá em cima só pertence a Ele. Quem quer ser grande, que seja pequeno. Quem quer ser visto, que se proste. Que se proste diante do Deus Altíssimo. A Bíblia diz que quando desceram este coxo, esse aleijado na presença de Jesus, a Bíblia diz que ali estavam os fariseus e os escribas, e a Bíblia diz que Jesus olha para o aleijado e viraram para eles e disse assim: grande é a sua fé. Grande é a sua fé. Não deixe que as dificuldades das suas vidas, não deixe que os problemas na sua vida, não deixe que a luta da sua vida venha matar a sua fé. Porque, como eu disse nessa noite, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Se nós não agradamos a Deus, nós não recebemos de Deus. Então eu preciso manter a minha fé. Pode estar tudo de cabeça para baixo. Pode estar um alvoroço só. Mas eu vou manter a minha fé. Eu nunca dei esse testemunho na igreja. Já falei por alto algumas coisas. Mas certo tempo, eu e a pastora Tereza, nós dirigindo aquela congregação ali no Mandala, como todos conhecem, aqui estão alguns obreiros, diácono, presbítero, diaconisa. O diabo se levantou naquele lugar tão forte. Pastora Rita está ali, né, pastora Rita? O diabo se levantou naquele lugar tão forte. Eu sou duro para chorar. Para mim chorar é difícil. E pensa nos dias que Deus quebrou meu coração. E orando juntamente com o pastor Leandro, pastora Rita, pastora Tereza, e Deus usou alguém para dizer: ó, o diabo queria fechar aquele lugar. Vocês vão passar uma luta, passamos uma luta, mas a minha fé prevaleceu. A minha fé prevaleceu. A pastora Tereza chorava dia e noite. Pastora Tereza, para quem conhece ou não conhece, a pastora Tereza é estourada. Pensa numa mulher pequena e valente. Pastor Leandro conhece. Um dia ele estava na construção aqui em cima, ele quase caiu lá de cima. Igreja, se eu fosse olhar para a dificuldade, para o problema, para a luta, para o levantar do diabo sobre a minha vida, eu tinha desistido no primeiro dia que eu recebi uma ligação dizendo assim: ei, algo aconteceu, sai do seu trabalho e corre, porque o negócio está feio. E eu corri e fui. Quando o pastor Leandro me buscou, e eu cheguei lá chorando em planta, e falando: Senhor, eu não aguento isso, mas desisti jamais. Deus levantou 3 homens e uma mulher, não vou citar nome, para interferir no agir do diabo. Com 2 dias,
se não me engano, 2 dias. Levantou juiz e advogado. E Deus falando assim, calma. E eu bem preocupado. A pastora Tereza olhava para mim e falava assim, você não está preocupado não? E eu falei, eu? E com 3 dias mais ou menos, Deus trouxe a resposta. Com 3 dias, igreja, Deus trouxe a resposta. E se eu tivesse desistido da obra, desistido de Deus, aonde eu estaria nessa noite? O que eu estaria fazendo? Será se eu tinha essa oportunidade de estar aqui nessa noite? O que eu quero te dizer, igreja, não importa a luta, a peleja, a batalha, a guerra espiritual da sua vida, o que importa é que você não desista de Deus. Porque dias ruins virão, mas dias bons também virão sobre as nossas vidas. Jesus fez uma promessa para a igreja, disse, e eu vou para o Pai, eu vou preparar a morada, e quando estiver tudo preparado, eu voltarei aqui outra vez, para que aonde eu estiver, vocês estáis também. Quer fazer parte desta morada? Persevere, lute, enfrente as batalhas, as guerras espirituais. Tem irmão que não aguenta um levante. Estou pregando para varões, para a igreja nessa noite. Pastores, pastoras. Tem irmão que não aguenta um levante. Já se prostra e começa a ligar para o pastor, pastor, o bispo, bispa, e lá você vai. Vamos jejuar, vamos para o monte, vamos orar. Aonde está a nossa fé? Olha o tamanho da fé desses 4 homens, 4 amigos. Eles desceram aquele homem paralítico perante a Jesus. E a Bíblia diz que Jesus, olhando para ele, disse, homem, de grande fé, como se diz assim, olha, grande é a vossa fé. Grande é a vossa fé, igreja. Grande é a nossa fé. Senão eu não tinha saído da minha casa para estar aqui. Você não tinha saído da sua casa para estar aqui nessa noite. E a Bíblia diz que Jesus olha para aquele aleijado e disse assim, homem, perdoado estão os seus pecados. Vocês não entenderam nessa noite, a igreja não entendeu nessa noite. Jesus olha para aquele aleijado e disse assim, homem, perdoado estão os seus pecados. O que se diz, homem, os seus pecados estão perdoados. A Bíblia diz que os fariseus e começaram a cogitar dentro do seu coração junto com os escribas e disse assim, quem é este homem que blasfema, que diz que está perdoando pecado, está perdoando pecado? Nós sabemos que só há um que perdoa pecado e esse está no céu, que é Deus. A Bíblia diz que Jesus olha dentro deles e disse assim, olha, o que é mais fácil dizer, perdoados estão os seus pecados, ou pega a sua maca e vai para a sua casa? O que é mais fácil dizer, perdoados estão os seus pecados, ou pega a sua maca e vai para a sua casa? Qual era a diferença? Jesus estava curando, Jesus estava perdoando. Quem entendeu nessa noite? Jesus estava curando, Jesus estava liberando a cura, mas também Jesus estava liberando também o perdão. Olha, nessa noite eu quero te dizer que Jesus ele é completo, ele libera perdão, ele cura e ele sara, porque a Bíblia diz que o poder estava sobre ele naquele dia, ou que se diz naquela hora. O poder estava com Jesus. Eu vou encerrar.
A Bíblia diz que Jesus, ele deu como o ditado, né? Nós falamos, um tapa na cara daqueles que não crerem. Jesus deu um tapa na cara daqueles que não creram nele. Aí a Bíblia diz que Jesus olha para aquele aleijado e diz assim: ei, pega a sua máquina e vai para a sua casa. Pega a sua maca e vai para a sua casa. A Bíblia diz que ele se encheu, aquele lugar se encheu tanto da glória de Deus, que até mesmo aqueles que estavam murmurando, julgando o mestre naquela noite, teve que glorificar, porque a glória foi tremenda naquele lugar. Eu quero te dizer nessa noite, ei, se você vem neste lugar para se encher da presença de Deus, ei, a palavra de Deus, ela é transformação para as nossas vidas. Ela cura, ela sara e ela transforma. Fica de pé nessa noite. Lá em Provérbios capítulo 18, versículo 24, a Bíblia diz que quem tem muitos amigos, pode levar à ruína ou pode ser a ruína. Mas Salomão disse também que tem amigo que é mais chegado de que irmão. Tem amigo que é mais chegado do que irmão. Mas tem um irmão amigo que é mais chegado do que todos. Eu vou trazer acima de Salomão nesta hora. Tem irmão, amigo que é mais chegado de que todos. Tem irmão, amigo que é mais chegado de que aqueles amigos do mundo. Porque nós vamos ver dentro da palavra de Deus, a Bíblia diz que quando Lázaro morreu, a Bíblia diz que uma de suas irmãs, a Bíblia diz que uma de suas irmãs, quando Jesus estava vindo ao encontro para ver o sepultamento, a Bíblia diz que uma das suas irmãs correu até Jesus e disse assim: Jesus, se o Senhor estivesse aqui, o teu amigo, ou que se dizia meu irmão, não tinha morrido. Tem irmão, amigo que é mais chegado do que todos amigos. A Bíblia diz que Jesus disse, olha para ela e disse assim: ei, tenha fé, porque ele ressuscitará. Mas a palavra do Senhor Jesus vai dizer também que lá em Tiago capítulo 4, versículo 4, a parte A, se não me engano, que diz que quem faz amizade com o mundo não é amigo de Deus. Que é isso, pastor? A Bíblia diz em Tiago que diz que quem tem amizade com o mundo se faz inimigo de Deus.
fazer inimizade com Deus. Eu vou dizer o que, pastor Rogério? Eu vou dizer o que, pastor Leandro? Quando eu precisar de Deus, eu quero dizer, quando nós precisamos de Deus, nós dizemos: ah, papai, o Senhor pode me ajudar. Agora, pai, mas eu fiz amizade com o mundo, virou inimigo de Deus. Deus é seu inimigo. Deus é seu inimigo. No começo tem gosto amargo, mas no final tem sabor de mel. Aqui tem começo amargo e tem final amargo também. Tenho conselho para nós nessa noite. Quatro amigos carregou aquele aleijado. Recebeu o milagre. Lázaro, amigo de Jesus, foi ressuscitado. Deus diz para nós ser amigo dele e não inimigo dele. Então nessa noite é noite de nós receber. Quem é amigo de Deus aqui nessa noite? Quem é amigo de Deus aqui nessa noite? Quem é amigo de Jesus aqui nessa noite? Quem é amigo de Jesus aqui nessa noite? Quem tem amizade com Deus? Quem tem aliança com Deus nessa noite? Porque a Bíblia diz: se eu sou amigo de Deus, se eu faço a vontade de Deus, eu sou amigo de Deus e Deus é meu amigo. E Jesus é também meu amigo. Que isso, pastor? Ele é seu pai. E por acaso eu não tenho amizade com meu pai? Por acaso eu não tenho amizade com meu pai? Por acaso meu pai não é o meu melhor amigo? E porque às vezes nós confiamos em outros e outros e não confiamos totalmente no seu pai. Salomão diz: uns amigos. Salomão não diz uns amigos. Salomão diz: um amigo é mais chegado de ter todos os amigos. Não faça amizade com o mundo. Não faça amizade com muitos amigos, porque pode levar à sua ruína. Faça irmão. Faça irmão em Cristo Jesus. Faça irmão em Cristo Jesus. Quero orar por você nessa noite. Quero convidar os varões aqui. Ainda dá tempo, pastor Leandro? Quero convidar os varões aqui na frente. Quero convidar todos os conjuntos dos varões, tanto a nossa igreja local quanto a igreja da sede. Quero pedir aos pastores para ungir as mãos. Glória a Deus. Aumenta esse filme. Aleluia, Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Pastora Rita, glória a Deus. Vem orar também aqui nessa noite, pastora. Glória a Deus. Vem ungir esses varões. Senhor Deus e Pai. Meu Deus, nessa noite, Pai, te adoramos, louvamos, meu Deus, a Ti.
meu Deus, sobre este lugar, Jesus, nessa noite, Pai. Papai querido, como disse Jesus, a tua palavra, Deus, meu Deus, quando o teu filho, Deus, estava, meu Deus, naquele lugar, papai querido, a tua palavra disse, Deus, que o poder estava sobre ele, o poder estava para operar, o poder estava para curar, o poder estava para libertar. Meu Deus, aqui, Pai, está Jesus, a tua igreja. Meu Deus, aqui, Pai, estão Jesus, os valentes, Pai, de Jesus. Aqui, Jesus, está, Pai, os colunas de fogo. Meu Deus, 2 conjuntos, 2 departamentos, Senhor. Meu Deus, Papai querido, de varões. Ah, Jesus, meu Deus, nessa noite, Pai, eu quero, Deus, orar. Papai querido, antigamente, Senhor, nós entrava, Jesus, nas igrejas. Meu Deus, Pai, os conjuntos, Senhor, meu Deus, de varões, Senhor Jesus orava. Meu Deus, o céu abria. Meu Deus, o poder descia. Meu Deus, para operar. O poder descia, Pai. Meu Deus, para curar. Meu Deus, para sarar, para libertar. Pai, nessa noite, Deus, eu quero, Jesus, orar. Meu Deus, com a tua igreja. Papai querido, meu Deus, em nome de Jesus. Meu Deus, toca neste lugar. Toca nos varões. Toca nos conjuntos. Toca na tua igreja. Meu Deus, nessa noite, Pai, trazendo, Papai querido, meu Deus, a cura. Trazendo a libertação. Meu Deus, em nome de Jesus. Ah, Papai querido, nessa noite, Pai, se tiver coração travado, meu Deus, Pai, coração travado nessa noite, Pai, meu Deus, lança, Pai, por terra, lança pelo abismo, Jesus, nessa noite, Pai, meu Deus, todo coração endurecido, petrificado, meu Deus, Pai, em nome de Jesus, meu Deus, coração, meu Deus, encoberto, Pai, meu Deus, nessa noite, Pai, ah, Papai querido, porque o teu poder não pode entrar, meu Deus, porque a tua palavra não pode entrar, porque Jesus, a tua unção, Jesus não pode entrar, meu Deus, mas nessa noite, Pai, Jesus, eu oro, Senhor, meu Deus, a ti, Pai, neste lugar, eu peço, Deus, derrama, Jesus, sobre este lugar, quebra as muralhas, meu Deus, nessa noite, Pai, quebra as barreiras, meu Deus, nessa noite, Pai, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, vai operando, Senhor, meu Deus, neste lugar, meu Deus, a tua presença, vai operando, Jesus, neste lugar, meu Deus, a tua unção, enche, Jesus, a tua casa, Pai, da tua presença, meu Deus, cura, Jesus, liberta, meu Deus, sara, Jesus, transforma, meu Deus, nessa noite, Pai, em nome do Senhor Jesus, Papai querido, nessa noite, Deus, oramos, meu Deus, somente a ti, e te pedimos, Jesus, neste momento, Senhor, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, meu Deus, se houver alguém, Jesus, nessa noite, Pai, se tiver alguém, Pai, nessa noite, Pai, meu Deus, que está sentado, Pai, ou está de pé, Jesus, dentro desta casa, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Papai querido, toca, Jesus, nessa noite, toca, Jesus, nessa noite, Pai, meu Deus, Pai, com poder, Senhor Jesus, meu Deus, Pai, sobre esta vida, sobre esta alma, Jesus, nessa noite, vai lavando, vai curando, vai transformando, meu Deus, nessa noite, Pai, arrancando, Jesus, toda a enfermidade, arrancando, Senhor Jesus, meu Deus, toda a enfermidade, Pai, nessa noite, Deus, em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, opera neste lugar, em nome de Jesus, meu Deus, neste lugar, meu Deus, que o Senhor, Pai, venha, Jesus, operar sobre as vidas, Senhor, sobre a alma, meu Deus, nessa noite, Pai, que precisa, Jesus, meu Deus, sair deste lugar, meu Deus, curado, sair daqui, Deus, transformado, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, Jesus, eu oro, meu Deus, em nome de Jesus, Pai, nessa noite, ali, Pai, estava Jesus, o aleijado, Jesus estava, meu Deus, Pai, naquela máquina, Senhor, Deus, Pai, que ele sem poder se levantar, meu Deus, arranca, Jesus, nessa noite, Papai querido, meu Deus, toda a paralisia, meu Deus, na mente, no coração, toda a paralisia, meu Deus, Pai, na tua igreja, Pai, nessa noite, Pai, e opera, Senhor Jesus, sobre este lugar, Senhor Deus, oh Deus, o teu poder santo, Senhor, por isso, Pai, nessa noite, Jesus, eu te peço, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, nessa noite, glória a Deus, santo, santo é o Senhor Jesus, glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Igreja, glorificado e exaltado é o nome do Senhor Jesus. Eu vou estar encerrando. Fazer como o pastor Leandro, né? O dia foi tão corrido, foi tão árduo que chega aqui até vezes, até para orar, às vezes falta palavra.
Mas eu creio que a palavra que foi ministrada, ela não caiu entre... Tem coisa boa chegando, tem algo acontecer. Olá, minha flor. Você é nossa convidada especial para o Retiro de Mulheres 2026. Vai ser um tempo incrível de renovo e de muita